Bom dia, então. Hoje nós vamos estudar as assíntotas para dar continuidade, então, ao estudo dos limites, tá? Então, a nossa ideia é aplicarmos alguns conceitos de limites para estudar o comportamento gráfico, tá, de funções. Então, primeiro vamos ter uma ideia geral do que seriam as assíntotas. Então, aqui nesses gráficos, né, vocês vão perceber que nós temos algumas situações em que a função ela se aproxima de de uma determinada reta, que a gente pode dizer aqui uma reta que não está necessariamente explícita nas funções, mas a gente percebe que, por exemplo, esse gráfico aqui, o primeiro gráfico, ele vai se aproximando aqui de uma reta, tá? Então, essa reta aqui é uma reta horizontal. Então, quando nós temos comportamento de gráficos de funções que se aproximam de uma reta horizontal e cada vez ficam mais próximas e tendem a não tocar nessa reta, mas se aproximar cada vez mais, nós temos então uma assíntota. Nesse caso não toca, tem alguns casos que ela vai tocar, depois nós vamos verificar isso também. Aqui da mesma forma, ó, nós temos uma linha pontilhada vertical aqui, tá? E nós temos uma linha horizontal pontilhada. Se nós observarmos o comportamento do gráfico aqui, esse gráfico, ele está cada vez mais se aproximando dessa reta aqui e cada vez mais se aproximando dessa outra reta, tá? Então, vamos pensar assim, se nós tomarmos um valor de x aqui no domínio, tá? Cada vez mais próximo, ou perdão, cada vez mais próximo do infinito, vamos pensar assim, indo em direção do infinito, cada vez maior em módulo, né? Cada vez maior, nós vamos ver então que a imagem dessa função vai se aproximando então dessa reta daqui, tá? Então, nós temos aqui uma assíntota horizontal, e aqui conforme eu vou me aproximando de um determinado valor, que eu posso chamar aqui de um valor A, por exemplo, tá? Então, quanto mais eu vou me aproximando pela direita desse valor A, o gráfico da minha função, a minha imagem, vai indo para o infinito positivo. Então, aqui nós temos uma assíntota vertical. E temos também situações onde as assíntotas são inclinadas, tá? Então, se vocês observarem aqui, a ilustração quer apresentar para nós um exemplo de um gráfico, né, que tende a se aproximar de uma determinada reta, tá? Então, aqui outros exemplos, tá? Que se nós formos analisar, a gente está pensando sempre indo em direção ao infinito positivo, e a mesma coisa pode acontecer no infinito negativo, tá? Então, se nós observarmos aqui, aqui também vai acontecer a mesma coisa. Conforme o gráfico vai se deslocando para a esquerda aqui, ele vai se aproximando de uma reta que é horizontal, então nós temos uma assíntota horizontal. Conforme o gráfico aqui vai crescendo infinitamente aqui para cima, né? Então ele está se aproximando de uma reta vertical. E aqui da mesma forma, conforme x, o domínio, né, vai indo para o infinito negativo, o gráfico se aproxima de uma reta horizontal. E aqui a nossa reta inclinada também, onde está representado aqui por essa função aqui, né? Que ela está se aproximando então dessa reta. Então essas são as assíntotas, são retas, tá? São retas para onde uma função tende a se aproximar, tá? E isso a gente vai verificar então com os exemplos. Assíntotas verticais, tá? Então o que são assíntotas verticais? A reta x igual a A é denominada assíntota vertical do gráfico, se dy igual a f de x, né? Se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeira. Tá? Então, vamos começar então a pensar nas retas verticais. Tá? Então, o que significa as retas serem verticais aqui em termos de limite? As assíntotas existirem, né?
em termos de limite. Se nós aproximarmos uma função f de x de um valor a, no domínio aqui, um valor a, e quando nós fizermos essa aproximação der infinito, aqui o infinito positivo, nós estamos então diante de uma assíntota vertical. Se nós nos aproximarmos pela esquerda, aqui só um detalhe interessante, tá? Isso acontece quando nós estamos indo pelo limite de x tendendo a pela esquerda e pela direita, pela definição aqui de lateralidade dos limites, tá? Aí nós podemos analisar separadamente também essa situação. Nós podemos fazer o x tender a pela esquerda, tá? Que é esse caso daqui, e dar infinito positivo. Então, se isso acontecer com uma determinada função, nós temos uma assíntota vertical nesse ponto aqui, x igual a a. Se nós fizermos a mesma coisa com x tendendo a pela direita e der infinito positivo, então nós temos uma assíntota vertical nesse ponto x igual a a. Tá? Quando x é igual a e y igual a zero, no caso falando de ponto, né, tem uma vertical que passa por esse ponto e que vai ser então a nossa assíntota vertical. A mesma coisa acontece para o lado infinito. Então, pensando nos dois lados aqui, né, se x tender a tanto pela esquerda quanto pela direita, e der infinito negativo nos dois lados, então nós podemos dizer então que nós temos uma assíntota vertical em x igual a, né, onde y igual a zero. E aqui, no ponto, né, quando eu falo isso é em relação ao ponto. E aqui nós temos um limite de f de x com x tendendo a pela esquerda, dando infinito negativo, então também representa uma assíntota em x igual a a. E aqui também vai representar uma assíntota quando eu me aproximo de a pela direita e ele me dá infinito negativo. Aqui cortou um pouquinho, mas aqui é o infinito negativo, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para nós entendermos melhor o exemplo, as situações aqui, tá? Então, a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical do gráfico de y igual a 1 sobre x menos 2 elevado ao quadrado. Então, o que isso significa? Tá? Se nós pegarmos o limite de x tendendo a 2 de 1 sobre x menos 2 elevado ao quadrado, isso aqui vai ter que dar infinito positivo ou infinito negativo para que essa afirmação aqui seja verdadeira. Ó. A reta x igual a 2 é uma assíntota vertical. Tá? Então, o que nós temos aqui no limite de x tendendo a 2? Nós poderíamos pensar, então, o x tendendo a 2 pela esquerda e pela direita. Tá? Eu vou fazer aqui pensando nos dois ao mesmo tempo, só para vocês entenderem o que acontece com... nós estudamos isso nos limites, né? Então, por exemplo, o limite de x tendendo a... x tendendo a zero de 1 sobre x elevado na n. Tá? Vamos só lembrar dessa definição aqui. Aqui nós temos uma situação, então, onde que esse n é 2. Tá? Esse nzinho daqui é 2. Então, isso aqui é par. Tá? E aqui nós temos duas possibilidades. O limite de x tender a zero, ele pode tender pela esquerda e pela direita de zero. Tá? Então, o que significa? Independentemente de ser x tendendo a zero pela esquerda ou pela direita, se esse carinha daqui de cima, que é o expoente, ele é par, isso daqui vai ser mais infinito. Tá? Então, só lembrando aqui, ó, nós temos um x elevado na n, o n é par. Se ele for par, tanto pela esquerda quanto pela direita aqui, tá? Esse limite de x tendendo a zero pela esquerda e pela direita, isso vai ser mais infinito. Por que eu estou falando disso? Porque se nós olharmos isso daqui, ó,
isso aqui, x menos 2, ele vai tender a zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, quando x se aproxima de 2. Tá? Então, o que acontece aqui nesse limite? Então, isso daqui seria o equivalente a 1 sobre 0 pela direita. Vocês vão dizer, mas por que tende a zero pela direita? Aqui vai tender a zero tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita, porque eu posso ter 2 maior do que 2, né? Por exemplo, 2,1, 2,01, isso vai dar positivo, mas o quadrado vai fazer com que isso seja positivo. Se eu pegar a esquerda de 2, eu vou ter 1,9, 1,99, isso vai dar negativo. Dando negativo, quando eu levo ao quadrado, vai virar positivo, ou seja, de um lado ou do outro, isso daqui vai ser 1 sobre 0 pela direita, tá? Ou, mais especificamente aqui, mais infinito. Tá? Se vocês olharem a notação dos exemplos anteriores, tem alguns livros que não usam esse sinal aqui, que é, por exemplo, o livro do Stewart ali, ele não está usando esse símbolo, tá? Indicando também que é positivo o limite, tá? Que o infinito aqui está indo para o lado positivo, tá? Então, como nós estamos analisando essas propriedades de assíntotas, tá? Então, em qual caso nós temos aqui? Ó? Se vocês olharem o primeiro caso, ó, o limite de f de x quando x tende a deu infinito, nesse caso positivo. Então, nós podemos dizer que x realmente é uma assíntota vertical. Tá? Então, aqui nós podemos afirmar então que logo x igual a 2 é assíntota vertical. Começando então pela assíntota vertical. O gráfico dessa função, um esboço, tá? É esse gráfico que está aparecendo aqui. Então, ele vai estar representando para nós essa situação, tá? Então, se vocês olharem aqui em 2, tá? Aqui no 2, então nós temos uma linha vertical e os gráficos se aproximam tanto pela esquerda quanto pela direita, é isso que a gente analisou aqui, ó. Tanto pela esquerda quanto pela direita, ele vai se aproximar dessa reta. Tá? Aqui, observando esse gráfico agora, se vocês olharem para essa situação, nós temos uma função aqui embaixo, que é x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1, que é esse gráfico em azul aqui, essa curva. E nós temos um gráfico também y igual a 1 aqui em cima, que é uma reta horizontal. Se nós olharmos tanto pela esquerda quanto pela direita, aqui, se nós formos para o infinito positivo ou formos para o infinito negativo com os valores do domínio, tá? O que vai acontecer? Tanto num lado quanto no outro, o gráfico da função, que está em azul, ele vai se aproximando de um determinado valor, que esse valor então é 1. Então, nós podemos dizer então que a nossa função se aproxima quando x tende ao infinito, positivo ou negativo, se aproxima de uma reta. E essa reta então vai ser a assíntota horizontal nesse caso. Tá? Então, vamos lá. Seja f uma função definida em algum intervalo, aqui nós estamos analisando um intervalo só, de a até infinito positivo, tá? Como eu comentei aqui, esse autor desse livro ele não coloca o sinal de mais aqui. Então, o limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a L, significa que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, tomando x suficientemente grande. Isso daqui é a definição de limite, tá? Quando nós temos o limite no infinito. Tá? Então, aqui nós temos esse caso onde o limite está indo para o infinito. O símbolo aqui embaixo, ó, o símbolo
infinito não representa um número. Todavia, frequentemente, a expressão limite de f de x quando x tende a infinito é igual a L. É lida dessa forma daqui. Ó. Então, qual que é a forma? O limite de f de x quando x tende ao infinito é L, ou o limite de f de x quando x se torna infinito é L, ou o limite de f de x quando x cresce ilimitadamente é L. Tá? Então, a gente está sempre pensando o seguinte, o x está tendendo ao infinito, tá? Ou o x se torna infinito, ou o x cresce ilimitadamente. Então, nesses casos, nós temos as situações de infinito. Existem muitas formas de um gráfico se aproximar de uma reta, dessa forma, pensando no infinito positivo, por exemplo. Tá? Se vocês olharem esse gráfico daqui, tá? Aqui nós temos que o gráfico ele toca em algum momento a reta, né? A reta toca o gráfico, mas a partir de um determinado momento, essa reta, o gráfico, né, vai se aproximando dessa reta e vai se aproximando e infinitamente ele continua sempre se aproximando. Essa é uma das características. Nós temos situações de gráficos onde aqui a reta, né, o horizontal, ela não é tocada em nenhum momento pelo gráfico, mas o gráfico tende a se aproximar cada vez mais dessa reta, tá? E também nós temos casos onde o gráfico vai girando, vamos pensar assim, vai aparecendo, intersectando, no caso, o gráfico, a reta, várias vezes, só que cada vez com uma aproximação menor. Tá? Se vocês olharem aqui, a aproximação era grande, depois ela vai se tornando cada vez menor, e a tendência é se aproximando cada vez mais até se assemelhar à própria reta lá no infinito. Tá? Então, são formas diferentes de nós termos assíntotas também horizontais. Tá? As assíntotas podem estar tanto as horizontais quanto as verticais. Não, as verticais, perdão. As horizontais sim, as verticais não, porque daí nós não teríamos limite, tá? Nós não teríamos uma função. Mas aqui nas horizontais isso acontece, tá? Então, seja f uma função definida em algum intervalo agora de menos infinito a a, então o limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L, significa que os valores de f de x podem ficar arbitrariamente próximos de L, tomando-se x suficientemente grande em valor absoluto, mas negativo. Tá? Então aqui a gente usa o valor suficientemente grande, né? Só que pensando no sentido do valor absoluto, né? Porque como nós estamos indo para o infinito negativo, tá? Aqui vocês vão ver o infinito negativo, nós podemos ter menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, menos 1 zilhão, tá? Esses valores são cada vez menores. Só que daí a gente fala que eles são suficientemente grandes em valor absoluto, ou seja, em módulo. Né? Então, eles são cada vez maiores no sentido negativo, ó, mas negativo. Então, o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é L. Tá? Então, isso é a definição de limite, tá? Só para relembrar. Mas aqui, nós temos as aproximações do gráfico em relação ao eixo horizontal. Tá? Esse eixo horizontal que é a nossa assíntota, então, horizontal. Então, aqui nós vamos ter o gráfico se aproximando, e chega um determinado momento que ele se assemelha à própria reta. Aqui é a mesma coisa, o gráfico vai se aproximando, ele passa até pela reta, tá? Pela assíntota, e em um determinado momento ele vai se alinhando até que se assemelhe à própria assíntota. Tá? Quando eu digo que se assemelha, que ele fica muito próximo, que ele chega a ser quase a própria reta, mas nunca vai tocar, lá no infinito ele não vai tocar. Né? Alguns exemplos, tá? Esses exemplos em alguns exercícios vocês já resolveram, a gente já estudou em funções inversas também, algumas coisas nesse sentido, só para vocês entenderem que essas assíntotas estavam presentes já nos estudos das funções, quando nós já estudamos as funções. Na função tangente, por exemplo, tem várias assíntotas verticais. Na função arcotangente, que é essa função que nós temos aqui,
nós temos assíntotas horizontais. Por que elas são horizontais aqui? Ó? Opa! Nós temos aqui a situação, né? Só lembrando, o gráfico da função é esse aqui, né? O gráfico da função arco tangente de x é essa curva que nós temos aqui, tá? Então, o domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais, lembrando, isso é importante aqui, porque nós precisamos ir para o infinito, tanto positivo quanto negativo, então nós temos que ter a função definida nesses pontos, né? Então, o domínio dessa função então vai para o infinito positivo. Ó, quando eu vou indo para o infinito positivo, essa função aqui vai se aproximando de um determinado valor. Esse determinado valor, ele é definido lá na função tangente, tá? Quando nós definimos a função tangente para definir a sua inversa. A gente define isso no intervalo aberto. Então, esse π sobre 2, ele vai ser o limite, essa parte daqui que eu assinalei aqui, essa reta horizontal que está aqui, é o limite de f de x, no caso da arco tangente de x, né? Quando x tende ao infinito positivo. Então, conforme o gráfico, o domínio vai indo para o infinito, a imagem vai se aproximando cada vez mais desse ponto daqui, que é π sobre 2. Então, esse π sobre 2, y igual a π sobre 2, nesse caso é y, é uma assíntota horizontal. Do outro lado, se nós irmos para o infinito negativo, vamos atribuindo valores para x aqui indo para o infinito, o que vai acontecer com as imagens nesse caso? As imagens vão se aproximando cada vez mais desse ponto daqui. Quem que é esse ponto daqui? Menos π sobre 2. Então, isso daqui é uma reta, né? Essa reta que está aqui, a reta, né? Ela é a reta y igual a menos π sobre 2. E essa reta que está aqui em cima é y igual a π sobre 2. Então, são duas assíntotas horizontais, tá? Então, a reta y igual a b é denominada assíntota horizontal do gráfico de y igual a f de x, se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeira. Se o limite de f de x, quando x tende ao infinito positivo, for L, uma constante, então a gente vai para o infinito e verifica que esse limite, quando vai para o infinito, é uma constante. Então, essa constante é uma assíntota horizontal. A mesma coisa aqui, o limite de f de x quando x tende a menos infinito, indo para o infinito negativo, é L. Então, o que significa isso? Que esse número L, y igual a L, é uma assíntota horizontal quando x tende ao infinito negativo. Tá? Às vezes pode acontecer só uma dessas duas situações em relação a uma determinada reta. A assíntota existe, mas daí só naquele sentido, né? Ou no infinito positivo ou no infinito negativo. Tá? Então, é importante isso. Então, as retas y igual a 1 e y igual a menos 1 são assíntotas horizontais do gráfico y igual a x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 2. Tá? Então, o que isso significa? Vamos ver aqui. Tá? Se isso é verdade, então, nós temos o seguinte. Nós temos que ter, então, nós teremos que calcular o limite de x tendendo ao infinito positivo. Vamos pensar aqui o limite de x tendendo ao infinito positivo de x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 2. Tá? Aqui, como o x está indo para o infinito positivo, vamos só lembrar, o x está indo para o infinito positivo, então nós podemos fazer aquela substituição. O x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Por quê? Porque raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, e quando o x vai para o infinito positivo é positivo, e módulo de x é x. Então, está aqui. Então, isso daqui
É a mesma coisa que o limite de x tendendo a mais infinito, divide em cima por x e divide embaixo por x também. Só que o x de baixo é a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, nós vamos ter isso daqui. Ó. Raiz quadrada de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado. Tá? Aqui em cima vai dar 1. Então, isso aqui é o limite de x tendendo a mais infinito de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais 2 sobre x ao quadrado. Aplicando o limite aqui, tá? Como x está indo para o infinito positivo, isso aqui vai dar 0, tá? Aplicando o limite aqui, porque eu vou aplicar limite no numerador, limite no denominador. Esse limite daqui, então, o limite de uma raiz quadrada é a raiz quadrada do limite. Então, é a raiz quadrada do limite de x tendendo a 1, quando o x vai para o infinito, mais o limite de 2 sobre x ao quadrado quando x vai para o infinito positivo. Então, isso daqui vai dar 0. O limite de uma constante é constante. Então, isso daqui vai dar 1 sobre raiz quadrada de 1, que é 1. Bom, o que isso significa? Realmente, y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Por que é uma assíntota horizontal? Porque o limite, quando x vai para o infinito positivo, deu 1. Tá? Então, ela é uma assíntota horizontal. Então, vamos pegar o outro lado. O limite de x tendendo a menos infinito de x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 2. Aqui nós temos a seguinte ideia. Ó. Nesse caso daqui, nós estamos indo para o infinito negativo, então os valores de x vão ser negativos aqui dentro da raiz. Então, o que vai acontecer? O nosso x ele vai ter que ser igual a menos raiz quadrada de x ao quadrado. Tá? Isso a gente já estudou, mas só lembrando aqui vocês. Por quê? Porque quando eu colocar aqui a raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. O módulo de x é menos x. Se o módulo de x é igual a menos x, para eu garantir que isso aqui fique negativo, porque aqui vai ser sempre positivo, eu tenho que pôr um menos fora da raiz. Então, isso daqui vai ser o limite de x tendendo a menos infinito de x sobre x, de novo, sobre menos, já colocando lá dentro, tá? Estou resumindo aqui ó, a nossa conta. Tá? Estou simplificando aqui a escrita, mas a ideia é a mesma. Então, aqui em cima eu tenho positivo, aqui embaixo tem negativo, então isso daqui vai dar negativo. Bom, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, da mesma forma que está aqui. Ó, tá? Bom, vou escrever aqui, se não tiver espaço, eu apago de volta depois aqui. Então, isso aqui vai ser o limite de x tendendo a menos infinito de 1 sobre, vamos pôr o menos aqui fora, né? Raiz quadrada de 1 mais 2 sobre x quadrado. Quando nós formos para o infinito negativo, esse limite daqui, porque eu consigo colocar esse limite lá dentro, o limite da raiz, o limite do quociente é o quociente dos limites, o limite da raiz quadrada é a raiz quadrada do limite, e o limite da soma é a soma dos limites. Então, tendo em vista todas essas propriedades que eu falei aqui, esse limite daqui vai dar 0. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, então isso, como tem esse negativo, apagou meu negativo, eu tinha colocado um negativo aqui fora. Isso aqui está um negativo, então vai ficar menos 1. Tá? Então aqui a gente verificou que essa assíntota, que esse menos 1, y igual a menos 1, é uma assíntota horizontal. Tá? E também o 1 positivo
é uma assíntota horizontal. Então, aqui verificamos essa afirmação, tá? Então, é essa a ideia de assíntota, tá? Aqui, o gráfico agora ficou atrás da minha escrita, mas o gráfico é basicamente esse daqui. Se vocês compararem com o gráfico da função antes que nós vimos, que é arco tangente, é parecido, mas não é igual, tá? Ele tem um comportamento semelhante, porém ele vai se aproximar de 1 e de menos 1. Tá? Se vocês olharem aqui, quanto mais eu vou indo para o infinito positivo, ele está se aproximando de 1, que é o que nós temos no primeiro limite aqui. Quanto mais ele vai para o infinito negativo, ele se aproxima de menos 1, que é o que a gente tem aqui. Tá? Encontrar as assíntotas e esboçar o gráfico da seguinte função. Tá? Então, aqui nós temos a f de x igual a 2x mais 1 sobre 3x menos 2. Tá? Então, o que é encontrar as assíntotas? Nós temos que... Agora ele não estipulou aqui para nós quais seriam as assíntotas, se são horizontais ou se são verticais. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos analisar as duas situações, horizontais e verticais. Tá? Então, vamos começar aqui com assíntotas. Assíntotas. É ruim de errar aqui, porque fica ruim de corrigir, né? Aqui eu vou ter que escrever tudo de novo. Tá. Aqui então nós vamos ter assíntotas verticais. Se existir. Nesse caso, eu coloquei no plural, mas nesse caso aqui vai ser se existir, vai ser... ele pode ser duas, mas aqui vai ser... Bom, não tem como prever, a gente vai ter que calcular mesmo, tá? Pode ser que tenha uma, pode ser que tenha duas, ou pode ser que não tenha nenhuma, tá? Então, eu coloquei assíntotas no plural, mas a gente não sabe se vai ser uma ou duas ou nenhuma. Então, o que a gente faz aqui para analisar aqui? Essa função aqui, ela está definida para x diferente de 2/3, tá? Isso é importante. Tá? Essa função daqui, se eu colocar um 2/3 aqui dentro, vai dar 0 no denominador. Então, x tem que ser diferente de 2/3. Então, o que nós vamos ter que calcular aqui? Nós vamos ter que calcular o limite de x tendendo a 2/3 pela direita, né? De 2x mais 1 sobre 3x menos 2. E nós vamos ter que calcular o limite de x tendendo a 2/3 pela esquerda de 2x mais 1 sobre 3x menos 2. E ver o que acontece. Tá? A ideia de ver o que acontece é verificar se isso aqui vai para o infinito positivo ou negativo. Se for para o infinito positivo ou negativo em um dos casos, vai existir uma assíntota vertical. Se não for, né, aí não existe. Se for só para um lado, vai existir assíntota só para aquele lado, mas existe assíntota. Então, a ideia é nós calcularmos esse limite. Então, aqui para facilitar a minha conta, tá, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever isso daqui. Limite de x tendendo a 2/3 pela direita de 2x mais 1 sobre... Eu vou pôr o 3 em evidência aqui no denominador. Vou colocar o 3 em evidência. Aí eu vou ter o 3 menos 2/3. Tá? O que vai acontecer aqui? Bom, agora se eu separar, tá? Eu posso separar aqui esse limite, tá? Então eu posso separar isso aqui em um limite de 1/3 que multiplica
Aliás, em 2x mais 1 sobre 3, vou fazer aqui, fazer menorzinho, limite de x tendendo a 2 terços pela direita. Aqui, então, eu posso colocar, então, o 2x mais 1 sobre 3 vezes o limite de x tendendo a 2 terços pela direita de 1 sobre x menos 3. Opa, menos 2 terços. Tá? Por que eu fiz isso? Porque isso daqui, eu vou ter que apagar aqui embaixo, porque não vai caber tudo nesse slide, tá? Eu tô com... Vamos lá, vamos apagar isso daqui. Ver se eu consigo apagar mais fácil isso daqui. Vamos continuar aqui, que depois a gente faz lá no outro slide de outra forma. Bom, aqui ficou ruim de entender aqui a minha escrita, mas é o limite de x tendendo a 2 terços pela direita, que é o que nós estamos calculando, de 1 sobre x menos 2 terços. Tá? Aqui, se nós colocarmos agora aqui, ó, até nem preciso calcular o limite aqui. Vamos colocar, se nós pensarmos no 2 terços aqui, não tem indeterminação. Então, isso daqui vai ser 2 vezes 2 terços mais 1 dividido por 3. Já calculando o primeiro limite aqui. Ó. Esse limite aqui eu já estou calculando. Tá? Tá aqui. Então, isso aqui vai dar 4 terços mais 1 sobre 3. Tá? E esse limite está multiplicando esse outro limite daqui. Agora eu vou me aproximar, ó, eu estou me aproximando de 2 terços pela direita. O que significa pela direita? Que o meu 2 terços vai ser valores maiores do que 2 terços. Então, se nós nos aproximarmos pela direita com valores maiores e fazermos a diferença, tá? Aqui 1 vezes, tá? Isso daqui vai dar 1 sobre 0 pela direita, tá? Então, nós vamos ter uma constante k, isso aqui é uma constante, nem vou calcular, mas é uma constante, vezes esse valor. Uma constante, mas esse valor aqui vai ser o infinito positivo. Constante vezes infinito vai dar infinito positivo. O que isso significa? Isso significa que em x se aproximando pela direita de 2 terços, nós temos uma assíntota vertical. Tá? Isso nós vamos ter aqui nesse caso. O que nós vamos fazer agora? Vamos lá para o próximo slide. Agora nós vamos pensar também com o x tendendo a 2 terços pela esquerda. Vou fazer menorzinho aqui em cima. Limite de x tendendo a 2 terços pela esquerda da minha função, que é 2x mais 1. Opa, agora eu estou sem o pincel aqui. Vamos lá de novo. Em cima, 2x mais 1. E embaixo, já aproveitando aqui que eu já coloquei em evidência antes, vocês já entenderam de onde que vem esse em evidência aqui, essa evidência. Só para enxergar melhor, tá? Isso daqui é o limite de x tendendo a 2 terços pela esquerda de 2x mais 1 sobre 3 vezes o limite de x tendendo a 2 terços pela esquerda de 1 sobre x menos 2 terços. O que vai acontecer com esse limite daqui? Mesma coisa que antes. Vai ser 2 vezes 2 terços mais 1 sobre 3. Isso é uma constante. Quando x se aproxima de 2 terços pela esquerda, nós estamos pegando valores menores do que 2 terços. Como esse aqui é positivo e esse daqui é negativo, então isso aqui vai ser vezes 1 sobre
0 pela esquerda. Ele está se aproximando de 0 pela esquerda. Um igualzinho aqui no final. Isso daqui vai ser uma constante, k, vezes o infinito negativo. Então, aqui vai dar menos infinito. Ou seja, em 2/3 nós temos uma assíntota vertical, nesse caso. Quando se aproxima pela direita, essa assíntota, o gráfico pela direita está indo para o infinito positivo. E quando se aproxima pela esquerda, o infinito negativo. Faltou, então, nós verificarmos se existe assíntota horizontal. Então, assíntotas horizontais. Então, para termos a assíntota horizontal, nós vamos determinar o limite de x tendendo a mais infinito e limite de x tendendo a menos infinito. Tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos 2x mais 1 sobre 3x menos 2. Precisava do parênteses, agora já coloquei. Vamos deixar ali. Aqui também, 2x mais 1 sobre 3x menos 2. Tá? Vamos lá. Aqui, vamos escrever melhor. Isso aqui está muito feio. Não que as outras estejam bonitas, né? Mas aqui está muito ruim. Vamos apagar isso daqui. Tá. Jogo da paciência aqui, tá? Então, é ruim de escrever esse negócio aqui. 3x menos 2. Tem que me concentrar mais para a escrita aqui. Eu acho que eu consigo escrever um pouco melhor. Tem que apertar mais. Eu estou escrevendo muito superficial. Então, o que acontece aqui? Ó? Quando nós formos aplicar esse limite para um x tendendo ao infinito, tá? Vocês lembram que nós temos uma propriedade que isso daqui é a mesma coisa que o limite de x. Nós provamos essa propriedade na aula, tá? De 2x sobre 3x. Nós olhamos qual é o maior expoente aqui, ó. E aí a gente aplica nesse maior expoente aí, tá? Então, corta, e aí nós vamos ter que isso vai ser 2/3, tá? Então, esse limite de 2/3, 2x sobre 3x vai ser o limite de 2/3, que é 2/3. Porque isso aqui vai virar uma constante. Aqui dá para fazer passo a passo, tá? Como a gente já verificou a propriedade na aula, a gente já fez a demonstração, então a gente pode aplicar essa ideia também. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Se vocês olharem esse limite daqui, de x tendendo a menos infinito, eu também posso fazer a mesma coisa. Isso aqui é o limite de 2x sobre 3x. Corta, vai ficar o limite de x tendendo a menos infinito da constante. O limite de uma constante é sempre a própria constante. Tá? Então, nós temos aqui nossa resposta. Aqui, né? Nós temos uma assíntota vertical. A assíntota vertical é x igual a 2/3. Assíntota horizontal vai ser y igual a 2/3. Opa, aqui nós temos então a nossa representação, tá? Então, o que nós podemos fazer aqui? Ó? Aqui nós podemos fazer o nosso gráfico a partir
acho que pedi aqui, esboçar o gráfico dessa função, tá? Então, como é que nós vamos esboçar esse gráfico? Daqui eu vou tentar fazer da melhor forma possível, então, o nosso gráfico. Eu pensei que até tinha colocado esse gráfico aqui. Mas vamos lá, vamos ver, vamos fazer o gráfico aqui. Caneta, aqui. Aqui, vamos tentar. Estou usando uma régua aqui, vamos ver se vai dar certo aqui com esse negócio. Aqui. O ruim é que eu não enxergo onde eu estou fazendo, eu tenho que olhar na tela do computador aqui, por isso que fica um pouquinho mais difícil, mas aqui até ficou retinho. Tá? Então aqui nós temos o eixo X, aqui nós temos o eixo Y, e nós temos aqui a seguinte situação, 2/3, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho 1 aqui, 2/3 para X, 2/3 para X, então eu divido em 3 partes, o 2/3 vai estar mais ou menos aqui, 2/3. Então aqui no 2/3, tá? Deixa eu posicionar aqui. Nós vamos ter em 2/3, eu errei 2/3 aqui. Tá, aqui está o 2/3. O 2/3 está aqui, então nós temos uma assíntota vertical em 2/3. E 2/3 do Y, tá? Então o meu 1 está aqui. Aqui vai estar o meu 2/3. 2/3. O meu 2/3 de Y vai estar aqui. Então, eu posso ter aqui, então, uma reta que vai ser a minha assíntota horizontal, tá? Então, aqui, vou tentar fazer aqui, continuando. E aí, nós vamos só analisar agora aqui o que acontece. Quando o x se aproxima de 2/3 pela direita, ó, x se aproxima de 2/3 pela direita, esse limite aqui, tá? Vai para o infinito positivo. E quando ele se aproxima... Tá, então vamos lá. 2/3 pela direita no domínio. Aqui eu tenho que sempre pegar o pincel aqui, né? Então, nós vamos ter isso daqui, ó. O x se aproxima de 2/3 pela direita, está se aproximando daqui. Então, ele vai fazer isso. E quando ele vai ir para o infinito positivo, o que acontece quando o x vai para o infinito positivo? Ele se aproxima de 2/3. Tá certo? Ó. Então, esse lado do gráfico aqui. Ó. Tá? Agora eu vou analisar esse outro caso, quando o x se aproxima de 2/3 pela esquerda. Quando ele se aproxima de 2/3 pela esquerda, deu infinito negativo. Então, se aproxima de 2/3 pela esquerda por esse lado, vai fazer isso daqui. Ó. E quando ele vai indo para o infinito negativo, a imagem se aproxima de 2/3. Ó. Quando o x vai para o infinito negativo, se aproxima de 2/3. Então, esse é o gráfico, um esboço, tá? Esboço do gráfico dessa função, tá? Aqui, só para ter uma representação. Então, as assíntotas vão contribuir para que vocês construam os gráficos, tá? Depois nós vamos estudar em derivadas ali. Então, vocês têm que saber usar bem essa ideia das assíntotas para a construção dos gráficos. Note que eu não peguei intersecção nenhuma, eu não analisei se tem intersecção com eixo X, com eixo Y, essas coisas todas aí, porque aqui não é necessário, é só um pequeno esboço. Depois, com mais detalhes, a gente vai descobrir outras coisas sobre o gráfico, tá? Então, é isso daí. As nossas respostas, então, estão aqui, né? Tá? Aqui. E aqui eu tentei esboçar da melhor forma possível, espero que vocês tenham entendido. Aqui deu coincidência de dar o mesmo número de 2/3, tanto no domínio quanto na imagem, mas não é sempre que isso acontece. Tá? E temos também as assíntotas inclinadas. O que são assíntotas inclinadas? São aquelas assíntotas onde a reta
ela é inclinada e o gráfico vai se aproximando dessa reta inclinada. Não é paralela a nenhum dos eixos, nem eixo X, nem eixo Y. A definição para determinar, então, se uma assíntota, se uma reta é uma assíntota de uma determinada função, é essa relação que nós temos aqui, tá? Então, a reta x igual a x mais b é denominada assíntota inclinada do gráfico y igual a f de x, se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeira. Então, se pelo menos uma dessas situações for verdadeira, quais são elas? Quando eu faço o limite da diferença de f de x menos a reta, ax mais b, então f de x menos a reta, com x tendendo a infinito positivo, se esse resultado der zero, é porque essa reta é uma assíntota inclinada. Ou se eu fizer a mesma diferença, só que o limite indo para o infinito negativo. Então, o limite de f de x menos a reta ax mais b, quando x tende a menos infinito, isso também tem que ser zero. Em qualquer uma dessas duas situações, qualquer uma, tá? Nós teremos a verificação, então, da assíntota inclinada, pelo menos para aquela direção do gráfico, tá? Às vezes é interessante nós fazermos para os dois lados, tá? Para verificarmos se, em termos de construção de gráfico, né? Mas aqui, se é só para identificar se é uma assíntota inclinada, uma das duas situações é suficiente, tá? Então, provar que a reta y igual a 2x é uma assíntota inclinada da função y igual a 2x ao cubo sobre x ao quadrado mais 4. Então, vamos tentar fazer isso aqui usando a definição. Tá? Como pode ser qualquer uma das duas, tá? Nós vamos usar a primeira. O que diz a primeira condição? Se essa reta aqui, tá? Notem que essa reta aqui, ó, se nós pensarmos no ax mais b, tá? Nós temos o a igual a 2 e b igual a 0. Tá? Então, é a reta. Tá? Então, aqui nós temos a nossa reta x mais b da nossa definição. Então, isso daqui é o nosso limite de x tendendo a mais infinito na primeira condição. Quem que é a minha f de x? A minha f de x é 2x ao cubo sobre x ao quadrado mais 4 menos 2x. Então, o nosso objetivo é determinar esse limite e temos que confirmar que esse limite vai dar zero. Tá? De onde que eu tirei essa fórmula daqui? Eu tirei daqui. Tá? Se vocês olharem aqui, está a minha f de x menos a reta, o limite de x tendendo a mais infinito. Nós vamos calcular, a gente tem que conferir que isso vai dar zero, se isso vai dar zero. Né? Então, nós vamos verificar que se realmente é. Tá? Então, foi daqui que foi tirado, dali que foi tirado essa relação. Então, aqui tira mínimo múltiplo comum. Então, isso aqui vai ser o limite de x tendendo a mais infinito. Vamos lá. Em cima, nós vamos ter 2x ao cubo. Quando eu multiplicar aqui, ó, esse 2x por x ao quadrado, no mínimo, por 2x, né? Esse x ao quadrado por 2x, eu vou ter um menos 2x ao cubo. Tá? Por que menos? Porque aqui eu estou multiplicando positivo com negativo. Esse 4 também vai multiplicar o menos 2x. Então, isso daqui vai dar menos 8x. Embaixo continua meu denominador, x ao quadrado mais 4. Tá? Aí, o que vai acontecer? Corta, corta. Isso aqui vai ser o limite de x tendendo a mais infinito de menos 8x sobre x ao quadrado mais 4. Isso aqui vai ser a mesma coisa que o limite de x tendendo a mais infinito de menos 8x sobre x ao quadrado, que é igual ao limite de x tendendo a menos
mais infinito. Aqui vai cortar esse com um desses, então vai ser menos 8 sobre x. Como x está indo para o infinito, isso daqui tende a zero. Tá? Tanto positivo quanto negativo. Isso aqui é zero. Tá? Então, logo, y igual a 2x é assíntota de f de x. Eu vou pôr aqui simplificado, que é a nossa função. Bom, tem que pôr ela aqui. 2x ao cubo sobre x ao quadrado mais 4. Tá? Então é isso daí. Tá? O gráfico, tá? Até tinha deixado mais espaço aqui. Ó, né? Então aqui terminou a nossa conta. Tá? Eu não preciso calcular do outro lado agora, porque era só para verificar se é uma assíntota inclinada. Tá? Aqui é. Aqui eu não coloquei que ela é inclinada porque não precisa, porque ela é assíntota. E 2x é uma reta inclinada, então ela é assíntota. Consequentemente, ela é inclinada por ser 2x. Tá? Mas aqui, ó, logo y igual a 2x é assíntota de f de x igual a 2x ao cubo sobre x ao quadrado mais 4. Tá? E o gráfico da função está aqui pequenininho, porque eu tinha deixado espaço para escrever aqui, eu achei que não ia caber tudo lá do outro lado. Tá? Acabei me desorganizando, podia ter colocado essa conclusão aqui. Mas tudo bem, gente, eu acho que vocês vão entender do mesmo jeito. Tá? Como eu falo, se a letra não ficou bem legível, o que eu falei é o que está escrito. Tá? Beleza, então, esse é o gráfico, eu quero que vocês observem, ó, a reta 2x é essa pontilhada, e o gráfico da função aqui é essa curva que está aqui. E é isso daí. Tá? As referências, de onde eu tirei os exemplos, tá? O livro de cálculo A, o livro do cálculo do Stewart, volume 1, tá? Que é os que a gente utiliza ali. Um abraço, gente, até mais.